Kyo de repente se encontra em uma terra desolada. Ele encontra uma mulher que estava esperando por ele e o convida para matá-la. E então temos um breve avanço temporal. Kyo caminha para a escola no seu primeiro dia de aula, mas está preocupado em chamar a atenção. Um gato, Felice, sai de sua mochila, mas ele a coloca de volta para que as pessoas não pensem que ele é estranho. Kyo quer causar uma boa primeira impressão hoje, já que não conversa com nenhum ser humano normal há mais de 3 anos. Ele lembra Felice para se manter escondida, mas ela teimosamente põe a cabeça para fora novamente. Uma garota que passa exclama que é um gato e corre rapidamente até Kyo. Ele pergunta se ela também é uma aluna que voltou à escola, e ela confirma que é. Ela se apresenta como Komari, outra caloura. Ela tem dificuldade em encontrar seu convite para a escola e, depois de alguns momentos agitados, ela entrega para ele. Assim como ele pensava, ela tinha o mesmo tipo de convite que ele. O sino da escola toca para sinalizar a última chamada para a cerimônia de entrada, e Komari corre para a sala de aula. Felice ri, e Kyo lembra ela para ficar atenta caso descubram quem ela realmente é. Será o fim para os dois. Na cerimônia de entrada, o primeiro-ministro dá aos estudantes ingressantes uma breve história de sua escola. A Academia Eugracia foi estabelecida conjuntamente pela deusa e pelo governo japonês como uma ponte entre os seres humanos e o mundo da deusa. A escola serve como uma instituição para vários heróis que salvaram muitos mundos que existem e retornaram com sucesso. O primeiro-ministro compartilha que o governo japonês tem um imenso orgulho deles. No entanto, tanto Kyo quanto Felice percebem que quase ninguém está prestando atenção. Afinal, todo aluno aqui tem o poder de derrubar um país com as próprias mãos, então algo assim é trivial. O primeiro-ministro é instruído a se retirar depois de ser informado exatamente disso, e uma mulher chamada Mina assume o pódio. Ela se apresenta como uma oficial executiva da academia e explicará como a escola funciona. A escola, essencialmente, funciona como uma instalação de quarentena para todos eles. Cada um deles é um herói capaz de salvar um mundo inteiro, e se considerarmos quais podem ser seus vários poderes, eles são, indiscutivelmente, um perigo para a sociedade humana regular. Ela explica, portanto, que o governo japonês não pode permitir que eles andem por aí sem controle. Eles são tranquilizados de que não serão trancados à força. Se eles voluntariamente renunciarem aos seus poderes e às memórias de suas aventuras para as deusas presentes, então podem voltar às suas vidas comuns diárias. No entanto, Mina percebe agudamente que nem todos gostariam de perder seus poderes. Portanto, ela quer fazer um acordo com eles. Mina luta para articular o que quer dizer, e tenta usar uma analogia para passar sua mensagem. Um aluno impaciente grita para ela ser rápida, então ela decide ir direto ao ponto. Ela estala os dedos, abrindo portais de bestas infernais e horrores cósmicos no teto. À medida que os monstros saem dos portais, os vários estudantes convocam suas armas de quando eram heróis. Sem muito esforço, eles mostram que seus títulos e status como heróis retornados não são apenas para exibição. Eles destroem os demônios invasores, dando aqui uma visão de perto de suas habilidades. Mina os parabeniza por acabar rapidamente com os demônios. Eles perguntam se ela estava testando-os, mas ela esclarece que estava apenas dando a eles brinquedos. Ela aponta que todos se divertiram indo com tudo para matar esses monstros, e é exatamente a emoção e o desejo de sangue que ela quer explorar. O acordo que sua academia oferece é o seguinte: eles querem que eles salvem o mundo novamente. O mundo deles se ramifica de uma árvore chamada Árvore do Mundo, que se divide em um número infinito de mundos, que são frutos. Muitos desses mundos estão em perigo de extinção devido à invasão de demônios, então ela gostaria que eles exterminassem essas ameaças. Mina sabe que alguns deles podem não se importar o suficiente para arriscar suas vidas por mundos sobre os quais não sabem nada, mas ela pede que ouçam o que ela tem a dizer. Houve uma vez um senhor dos demônios tão poderoso que não apenas conquistou seu mundo natal, mas também se ramificou e destruiu outros mundos. Quando a deusa interveio, eles só conseguiram selar o Senhor dos Demônios. Esse indivíduo é chamado de Senhor dos Demônios Perdido do Mundo Perdido. É tarefa deles ir a esses vários mundos e eliminar essas várias ameaças desde o início para evitar que outro Senhor dos Demônios semelhante se levante. Mina começa a segunda fase da cerimônia de entrada, a medição de habilidades. Mas ela escolhe Rikuto, Jin, Komari, Kyo e vários outros para segui-la. Felice sussurra e pergunta que encrenca ele arrumou, mas Kyo não tem ideia. Eles são reunidos em outra sala de ginástica, onde ela diz que eles não precisam fazer o teste de habilidades. Para explicar por quê, ela rola a manga para cima para revelar uma marca estranha em seu antebraço. Estes são os emblemas dos salvadores, marcas dadas pela deusa como prova de salvar o mundo. Ela sabe que nenhum deles tem o emblema, o que significa que, de uma forma ou de outra, falharam.
Talvez tenham sido deportados ou se recusaram a lutar. Independentemente disso, eles não o têm. Ela os rótula como heróis desertores, o mais baixo dos baixos, mas ela diz que eles podem ser promovidos se tentarem. Antes de sair, Takaru, um calouro do ensino médio grande e musculoso, com 2 metros de altura, a chama. Ele não leva bem ser menosprezado assim. Em resposta, ela insinua que Takaru covardemente recuou da luta contra o senhor dos demônios de seu mundo, o que o fez marchar até ela. Komari tenta segurá-lo, mas ele a atinge como se fosse a década de 1950. Kyo corre para ajudá-la, e Takaru pergunta se ele está procurando uma briga. Kyo diz que ele não deveria ser tão violento, e Takaru diz educadamente para ele ficar fora disso, como o lixo que é. Takaru explica que seu mundo era um estágio 5 incrivelmente difícil, e ele estava perto de completá-lo. No entanto, ele tem uma confiança suprema em sua habilidade de luta e vai provar isso. Takaru libera toda a força de sua especialidade, magia infernal, ameaçando transformar todo este lugar em cinzas. Mina sugere que ele pare, mas Takaru não é alguém que segue ordens. No entanto, antes que ele possa trazer seu fogo à tona, ele é subitamente fatiado, e uma espada é colocada contra seu pescoço. Mina diz a Rei para se acalmar, já que eles ainda não os agruparam. Mina repete seus insultos anteriores a Takaru. Ela diz a ele que ele não foi descuidado, ele simplesmente falhou em salvar o mundo. Na verdade, ela diz a todos que são todos fracassados que nem merecem ser chamados de salvadores. Ela diz a eles para voltarem para seus dormitórios e lembra que tem aula amanhã. Takaru está frustrado, enquanto Kyo está estranhamente silencioso. Ele sabe que eles não estão errados. Enquanto isso, Mina elogia a Rei por sua rápida reação, que poderia facilmente torná-la uma jogadora profissional de FPS. No entanto, algo está incomodando o Rei. Quando ela cortou o círculo mágico de Takaru, ela pôde sentir que ele já estava vazio, algo que Mina também percebeu. Já parecia que outra pessoa havia mexido e enfraquecido o feitiço. Mina não sabe quem fez isso, mesmo com seus olhos que tudo veem, mas ela não está nem um pouco chateada. Estudantes fortes são sempre bem-vindos, desde que estejam do lado deles. Enquanto isso, Kyo entra no dormitório, um apartamento-estúdio de tamanho modesto. Apesar de parecer limpo, está a anos-luz das acomodações luxuosas dos verdadeiros salvadores. Felice pula para fora de sua bolsa e diz a ele que ele foi muito óbvio antes, revelando que foi responsável por manter a magia de Takaru sob controle. Kyo reconhece que foi um pouco impaciente. Ele se desculpa por trazer Felice para um lugar assim, já que deve parecer que foi trazida para a fortaleza inimiga. Kyo acreditava que, se voltassem para o seu mundo, poderiam viver uma vida pacífica. Não foi o caso. Se descobrirem Felice quem ela realmente é, estarão em apuros. Ela pede a Kyo para protegê-la quando chegar a hora, e ele jura. Felice faz piada com o quanto Kyo ficou masculino, e ele faz um pouco de birra em resposta. Para animá-lo, Felice se transforma em sua forma original e o abraça por trás. Kyo está preocupado que ela esteja gastando sua já limitada energia mágica muito rapidamente, mas ela o tranquiliza, dizendo que fará isso só um pouco. Ela o convida a acariciá-la, como sempre faz, mas ele joga uma toalha sobre seu corpo. Felice oferece-se para ensiná-lo coisas mais adultas, mas ele recusa. Kyo não é um homem esperto. Felice veste algumas roupas e agradece Kyo por salvá-la. Sua vida supostamente acabou naquele mundo, e graças aos esforços de Kyo, ela tem uma segunda chance de viver. Ela se pergunta se Kyo tem medo dela, a senhora dos demônios perdida, a devoradora de mundos. Ela observa que se não gostasse dele, já o teria comido há muito tempo. A hora do crepúsculo lembra Felice de seu primeiro encontro com Kyo, e aqui está como se fosse ontem. Apenas 3 anos se passaram no mundo real, mas 30.000 anos se passaram no outro. Kyo foi convocado para uma terra desolada onde conheceu e lutou contra Felice, a senhora dos demônios perdida. 3 anos atrás, ou melhor, 30.000 anos atrás, Kyo foi convocado para outro mundo e conheceu Felice, que o convidou para matá-la. Vendo que Kyo está confuso, ela o ajuda e o convida para andar por este mundo perdido e desolado. Ele pergunta o nome dela, mas é impronunciável com a língua humana, então ela simplesmente pede a ele para chamá-la de Felice. Ela explica a ele que estão no que as deusas chamam de um mundo perdido, um lugar muito distante dos mundos adequados. Este é um mundo onde tudo mais morreu e só resta um deserto infinito. Ele pergunta como isso aconteceu, e ela responde que ela o destruiu, principalmente porque ela é uma senhora dos demônios. Kyo pergunta por que ela quer que ele a mate, e ela explica que, embora ela o fizesse sozinha, ela é restrita por sua raiz. A raiz se refere à alma,
ao núcleo espiritual que define sua existência. Porque a alma de Felice foi artificialmente alterada para se tornar a de uma senhora dos demônios, ela não pode tirar a própria vida. É por isso que ela precisa que ele faça isso. Kyo diz que é fraco demais para matá-la, mas ela promete treiná-lo até o ponto em que ele possa. Ela leva Kyo em direção a uma porta estranha adornada com um símbolo de fechadura desbotado. Há um forte flash de luz, e Felice o recebe em seu castelo de sombras. Está cheio até a borda com vários tesouros, como montes de ouro e Excaliburs. Felice explica que estão em seu salão do tesouro, cheio de objetos valiosos e relíquias dos 3.000 mundos que ela destruiu. Agora, ela usará tudo isso para treiná-lo desde o início. Ela mergulha em um baú do tesouro e começa a jogar fora coisas que ela vai precisar, incluindo anéis de crescimento, aceleração e um elixir. Kyo vagueia pelo salão e descobre uma espada bastante comum saindo dos tesouros cintilantes ao redor. Ele estende a mão para pegá-la, mas Felice o impede e avisa que a lâmina negra é o galho de Calamite Lavanque. É uma espada demoníaca que se alimenta da alma do usuário, algo que ela mesma só usou 3 vezes. Se ele tentar tocá-la, morrerá instantaneamente. Ela o tranquiliza dizendo que em aproximadamente 300.000 anos, ele poderá empunhá-la. Ela explica que dentro de seu salão do tesouro, o tempo está quase estagnado, então a taxa de tempo é aproximadamente 1 ano para 10.000 anos em seu mundo natal. Eles têm todo o tempo do mundo, embora ela responda que é ela quem não tem muito tempo restante. Assim, a vida de Kyo dentro de uma câmara hiperbólica de tempo começa. Ele estava preocupado com o treinamento horrível que o aguardava, mas descobre que se preocupou à toa. Sua primeira tarefa foi um teste de sobriedade no campo e outra tarefa foi comer com a mão esquerda. Outra foi segurar algo sem usar o mindinho. Felice explica que os corpos humanos não se movem como eles realmente querem, então ela está ensinando a liberar 100% do potencial de seu corpo. Após 50 anos, o corpo de Kyo começou a se mover do jeito que ele imaginava. Após mais 50 anos, seu corpo se condicionou naturalmente. Após 1.000 anos, com o corpo de Kyo em seu auge máximo, Felice começa a ensiná-lo a usar magia. Após 20.000 anos, Kyo se tornou proficiente o suficiente para lutar usando tanto uma espada quanto magia. Ele naturalmente se tornou o que toda empresa deseja, um jovem de 16 anos. Com 20.000 anos de experiência, seu treinamento se intensificou. Mas em um mundo desolado como este, ele tinha pouco entretenimento. Conversar com Felice era seu único verdadeiro passatempo. Após um desses dias de treinamento, Felice pede a ele que conte mais sobre o mangá que ele lia em sua outra vida. Como ela realmente gosta de ouvir sobre esse grande guerreiro, Baki, o lutador. Kyo concorda em contar a ela sobre outro mangá, Beastars. Durante o tempo livre deles, Kyo contaria a Felice histórias sobre sua vida passada, e ela estava ansiosa para aprender tudo o que pudesse. Uma história que ela gostava era sua história sobre um gato preto que ele costumava ter. Ele explica que esse gato preto era exigente, nunca ouvia e tinha uma atitude própria. Apesar desses defeitos, ele se importava profundamente com eles. Ele observa que, de alguma forma, Felice lembra desse gato. Felice pergunta se ele quer dizer que ele a considera família, mas ele insiste que eles são apenas semelhantes em termos de suas qualidades majestosas. Os olhos de Kyo vagueiam para um monte de ossos no canto da sala, e ele se lembra de que, apesar da aparência fofa que Felice desenvolveu, ela sem dúvida causou a destruição de incontáveis mundos e pessoas inocentes. Ele pergunta por que ela massacrou todos esses mundos, e ela explica que foi construída para fazer isso. Quando ela atingiu a autoconsciência, já era tarde demais. Ela tinha destruído tudo. Kyo a tranquiliza que não foi culpa dela, então ela pergunta se ele pode dizer às cinzas de trilhões de almas mortas que ela não foi culpada. Kyo fica sem palavras, mas pergunta se desejar morrer é a maneira dela de se redimir por seus pecados. Ela responde que não é tão legal. Ela só deseja morrer para sua própria satisfação pessoal. Kyo a acusa de estar mentindo. Ela coloca sua garrafa de lado e admite a verdade. Ela está cansada desta prisão eterna. Ela se levanta e vai para a cama, e Kyo não consegue dizer nada. Ele se pergunta por quanto tempo Felice sofreu sozinha neste mundo desolado. No entanto, esta conversa enche Kyo de uma resolução firme. Se ele pudesse libertar Felice deste mundo vazio, talvez pudessem viver juntos como seres humanos normais, comendo, bebendo e lendo como os humanos fazem. Ele se pergunta se há uma pequena chance, por menor que seja a fenda de esperança, de que eles pudessem permanecer juntos. Finalmente, chegou o momento. 30.000 anos depois, Kyo finalmente está pronto. Ele está hesitante em fazê-lo após todo o tempo que passaram juntos, então ela o convida para uma curta caminhada e conversa. Ela explica que ainda não escapou completamente do poder de suas raízes. Eventualmente, seu impulso destrutivo como uma senhora dos demônios se manifestará e ela começará a matar novamente.
inclusive ele. Kyo pergunta o que aconteceria se ele não se importasse em ser morto, e embora Felice ache a ideia engraçada, ela diz a ele que não há motivo para hesitar. Pelo bem dos milhares de mundos que ela já destruiu e ainda destruirá, ele deve matá-la. Ela brinca que ele deve ter se apaixonado por ela, e ele admite abruptamente que sim. Felice se vira e diz a Kyo que os últimos 30.000 anos foram o período mais feliz de sua vida. Ela simplesmente o convocou. Ele suportou seu treinamento e passou seu tempo com ela. Ela só tem amor para dar, e está feliz em morrer por sua mão. Com lágrimas nos olhos, Kyo puxa sua espada para enfrentar a Senhora dos Demônios perdida. Os olhos e a aparência de Felice mudaram drasticamente, e se ele não tivesse treinado para isso, a pressão que ela emitiu o teria matado instantaneamente. Ele avança meio desanimado, e rapidamente percebe que esta não é a mesma Felice que ele conhece. Ela está mais rápida, mais destrutiva e mais maliciosa. Sua aura de sede de sangue não é dela. A batalha deles continua enquanto Kyo usa todas as ferramentas, habilidades e feitiços que Felice ensinou a ele. Embora ela tenha ensinado essas coisas a ele para matá-la, no fundo, Kyo não quer, porque ela também lhe ensinou algo mais. A alegria de passar tempo com alguém. Enquanto Felice carrega uma poderosa esfera de destruição, Kyo ergue sua lâmina e a enche de pura vontade e determinação. Quando seus ataques colidem, a terra sob seus pés racha e se desloca com o impacto. Felice abraça sua derrota e pede a Kyo que a mate para que ele possa retornar ao seu mundo como um herói. Ela se desculpa por tê-lo arrastado para isso, e Kyo diz que se ela realmente está arrependida, deveria viver. Não foi verdadeiramente ela quem destruiu aqueles mundos, mas sua outra metade destrutiva. Felice diz que tentou de tudo para separar suas duas personalidades. Ela até usou alavanque. Kyo de repente se levanta. Se Felice não consegue fazer nada consigo mesma devido à sua raiz, então ele simplesmente tem que fazer sozinho. Ele vai separar seu ego de sua alma. Felice o alerta de que ele não está pronto e que, se isso falhar, o efeito de rebote destruirá sua alma. Mas Kyo já tomou sua decisão. Ele convoca Alavanque, usando um portal para o tesouro dela, mas a mera presença da espada começa a drenar sua força vital. Alavanque se manifesta usando o corpo de Kyo, desencorajando de tentar usar a lâmina. Kyo admite que desistiu várias vezes em sua vida, mas desta vez ele não vai desistir. Sentindo sua determinação, Alavanque se rende a ele. Ele se aproxima das travas que seguram a raiz de Felice no lugar, prometendo libertá-la. Ele faz isso com um único golpe decisivo. Quando Kyo desperta, ele descobre que Felice se transformou em um gato. Ele pergunta por que ela se transformou em um gato, e ela explica que ele fez isso ao cortar suas raízes com o alavanque. Seu poder praticamente desapareceu e ela não consegue mais manter sua forma humana. Ela perdeu muito de seu poder, suas correntes, sua maldição e suas enormes armas. Ela se sente leve em corpo e espírito. No entanto, ela esclarece que ele só teve sucesso pela metade. Se ela não tivesse interferido no final, ambos teriam desaparecido. Independentemente disso, ela agradece a ele por libertá-la. No entanto, agora que ela está livre de suas raízes, ela não sabe o que fazer. Kyo a convida para acompanhá-lo ao seu mundo para que ele possa mostrar a ela uma vida normal. Felice pula em seus braços, pois está muito feliz em ir com ele. Através do portão da deusa, Kyo retorna à sua terra natal, o Japão. No entanto, logo após seu retorno, 3 indivíduos aparecem do nada e o identificam como um retornante. Eles entregam a ele uma carta de convocação para a Academia Eugracia e o instruem a lê-la. Eles avisam que recusar a convocação não é permitido. Felice observa que suas vidas normais terão que esperar. Foi assim que Kyo acabou na Academia Eugracia. Ele lamenta que não deveria ter sido assim, mas Felice brinca dizendo que as coisas são mais emocionantes dessa forma. Felice pergunta o que Kyo planeja fazer com o poder avassalador que possui. Ele poderia, a qualquer momento, conquistar o mundo sem muito esforço. No entanto, Kyo não está interessado em dominar o mundo, observando que ele testemunhou em primeira mão o que esse poder pode fazer. Mesmo que ele pudesse, ele se destacaria e descobririam quem é Felice. Ele quer viver uma vida tranquila e discreta o máximo que puder. Felice diz a Kyo que o poder não é intrinsecamente mau. Tudo depende de como você o usa. Ela diz que, embora tenha feito coisas imperdoáveis, ele não fez. Enquanto isso, Lala, uma deusa empoleirada no prédio da escola, está ansiosa para ver o que seus novos alunos trarão para a mesa. No dia seguinte, Kyo frequenta sua primeira aula na Academia Eugracia. No entanto, seu principal problema não é o currículo, é como conversar com as pessoas. Felice o vê murmurando para si mesmo e ele orgulhosamente mostra a ela seu livro de estratégias, que acaba sendo um livro de autoajuda sobre como se comunicar. Ele argumenta que não falou com outra pessoa em 30.000 anos, então precisa atualizar suas habilidades de comunicação. Ele observa que, em um certo mundo,
alguém tentaria correr em sua direção sem roupas, fazê-lo beber ou usá-lo como cobaia para novos feitiços. Ó querido, quem poderia ser? Kyo pede a Felice para ficar dentro de sua bolsa e se comportar. Ele entra na sala de aula e, com todo o entusiasmo que pode reunir, grita bom dia. No entanto, a sala está vazia, e Felice aponta que são apenas 7 da manhã. A aula começa às 8. Uma voz diz que ele também chegou cedo, mas ela se gaba de que chegou mais cedo. Kyo se aproxima da fonte, a mesa do professor, e descobre uma garota estranha, Lala. Kyo pergunta se ela é uma criança perdida, o que instantaneamente desencadeia um acesso de raiva. Ele se desculpa por tê-la provocado e pergunta quem ela é. Ela explica que é uma deusa, e Kyo imediatamente se preocupa com Felice. Lala sente que Kyo não está levando-o a sério, então ela vai provar que é uma deusa. Ela levanta a mão em direção aos céus, e com grande esforço, voa até o topo da mesa. Isso sozinho a exaure. Kyo pergunta a Felice telepaticamente se Lala realmente é uma deusa. Felice confirma que, apesar do poder divino medíocre de Lala, ela é definitivamente uma deusa. Kyo quase se entrega dizendo que nunca viu uma deusa antes. Mas graças a Felice e seu pensamento rápido, ele corrige dizendo que nunca viu uma deusa tão jovem e talentosa como ela. Cada fibra do meu ser achou que isso funcionaria, mas não funcionou. Lala começa a desconfiar de Kyo, especialmente com a bolsa que ele está carregando. Ele avisa Felice para agir como um gato. Lala coloca sua bolsa longe dele. Quando ela finalmente abre o zíper, Felice faz sua melhor imitação de gato. Isso funciona. Lala fica imediatamente encantada pelo gatinho e o abraça firmemente. Kyo está salvo. Momentos depois, o resto da classe entra, e a sala é gradualmente preenchida com seus novos colegas de classe. Ele sente que o clima mudou de alguma forma, e se pergunta se o discurso de Minos despertou de alguma forma. Ele pergunta a Lala se ela é a professora deles, e ela diz que há algo muito mais importante do que isso, ela é a superintendente. Mas então, quem está piscando as luzes? Eis que Mina entra como professora deles. A classe fica em silêncio, e ela explica que nenhum professor tem algo a ensinar a eles. Todos nesta classe são antigos heróis, então, apenas outros heróis serão capazes de ensiná-los. Mina não parece feliz com isso, no entanto, ela quer começar a aula, mas ela sabe muito pouco sobre eles. Então, para conhecê-los melhor, ela vai fazê-los mostrar suas habilidades de combate para ela, quer queiram ou não. Com um estalo de dedos, ela ativa sua magia espacial e dá a eles um conselho para cuidarem de suas vidas. Quando Kyo acorda, ele se encontra em um mundo onde o céu parece ser um grande pedaço de tecido de retalhos. Felice comenta que Mina deve ser incrivelmente poderosa para ser capaz de criar e manter um mundo tão grande assim. Komari grita, alertando Kyo e os outros. Mina anuncia que trouxe seus bichinhos fofos para brincar com eles. Kyo murmura que ela tem um passatempo desagradável. Uma horda de monstros está marchando na direção deles, e Mina diz para eles não morrerem.